Estamos iniciando mais um estudo do livro Ceifa de Luz, eu e meu amigo e irmão Navarro. Esse livro é escrito por Emmanuel através das mãos abençoadas de Chico Xavier. E hoje nós vamos estudar o capítulo 17, uma colocação de Tiago. E esse capítulo leva o título de Em torno da humildade. E o Tiago vai dizer assim: que as boas dádivas, o dom perfeito, vem do alto, vem das luzes de Deus. E, logicamente, o que vem do alto, das luzes de Deus, não tem mudança, há de eterno, porque Deus não muda a sua lei, não muda os seus princípios, não muda a sua maneira de pensar e agir. Então não é equívoco da parte de Deus. O que nós precisamos entender é o que o Emmanuel vai comentar sobre a gente, ao invés de estar questionando Deus, de estar fazendo algumas considerações menos elogiosas, ou até chegar ao extremo de dizer que não acredita em Deus, é ter a humildade de verificar tudo aquilo que Deus coloca para nós de uma maneira extremamente amorável, como aquele pai que zela pelos seus filhos. E eu vou deixar agora para o meu amigo Navarro fazer suas considerações a respeito desse assunto tão fantástico, esse amor de Deus por nós. Que nós ainda não compreendemos, né, doutor? Nós ainda vivemos num estágio em que pesa muito a materialidade, em função da nossa própria posição evolutiva, né? Porque se olharmos para trás, a gente que vem passando de existência em existência num progresso contínuo, lá atrás nós éramos muito mais materializados do que nós somos hoje. E nós tínhamos tão somente como segurança existencial aquilo que estava ao alcance de nossas mãos. Aquilo que estava de posse, né, é que dava garantia de uma tranquilidade de vida, de um bem-estar. Mas à medida em que a gente vai evoluindo, que a gente vai se desenvolvendo espiritualmente, nós começamos a criar um pensamento mais subjetivo, né? E claro, decorrente do desenvolvimento do nosso espírito, que é o princípio inteligente do universo, segundo propõe o Livro dos Espíritos, nós vamos também articulando os nossos questionamentos no campo da subjetividade ou da espiritualidade. E aí nós vamos começar a tomar contato com Deus, que a princípio é aquele Deus rigoroso, que pune, como aparece no primeiro mandamento de Moisés. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de ti, porque puno até na quarta e na terceira e na quarta geração aqueles que erram contra a lei. Então, em função da nossa característica moral, em função do nosso apego às coisas materiais, à posse, ao domínio, né, nós precisávamos de um Deus que fosse rigoroso, que fosse controlador, que fosse punitivo, né? Mas à medida em que o tempo vai passando, vai surgir Jesus, que vai mostrar que Deus é bom. Aliás, ele disse, bom só há um que é Deus, que sabe muito antes do filho pedir o que lhe é necessário. Então nós ainda estamos num processo, e agora com a bênção da doutrina espírita, para a compreensão desse Deus que é amor, conforme propõe João, o evangelista, numa de suas epístolas, né? Nós estamos nos habituando a esse Deus, ao mesmo tempo que nós estamos com a necessidade de abrir mão do domínio das coisas que são de Deus, porque o que há que existe que não seja de Deus, já que ele é a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema. E Emmanuel vai falar isso, né? O nosso corpo é um empréstimo divino, então esse corpo não é meu, esse corpo eu não tenho domínio nenhum sobre ele, porque esta noite poderá ser pedida a minha alma, avisou-nos o Senhor Jesus, né, mostrando a falibilidade humana, que nós estamos num processo de crescimento ditado por Deus como uma necessidade para atingirmos perfeita sintonia com Ele. Ora, se nós vamos atingir uma perfeita sintonia com Deus, que é amor, nós também vamos nos encher de amor e sermos expressão de amor. Então nós precisamos começar a pensar um pouquinho melhor nessa questão dos nossos interesses, que vêm, claro,
do nosso entendimento com relação a tudo aquilo que nós temos. Humildade, conforme o título, vai nos dar a lição, vai nos levar a nos subordinarmos à lei de Deus, à vontade de Deus, que é o que o Senhor Jesus nos ensina no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, né? Assim na terra como no céu. E nós estamos ainda tateando nesse escuro para buscar compreender a essência de Deus e o nosso papel. Mas enquanto nós formos donos, entre aspas, do nosso corpo, do nosso tempo, das pessoas, das situações, das coisas, nós ainda não conseguiremos ser humildes o tanto que se espera de nós. Uma coisa que a gente tem que posicionar muito bem é que Deus é perfeito. Se Deus é perfeito, tudo o que Ele criou será matematicamente talhado para a perfeição. Porque se alguma coisa não se transformasse em imperfeição, Deus não seria perfeito. Então, a começar por aí, nós vamos entender todo o nosso progresso espiritual. Nós saímos lá do átomo e vamos à angelitude, num aspecto de extrema perfeição, relativa, logicamente, no que nos é possível. Perfeição absoluta, só o Pai. Então, esse átomo que se une a outro e dá uma molécula, essa molécula que se une a outro e dá um tecido que se junta a outro e dá um órgão que se junta a outro dá um sistema, e os sistemas dão um corpo, isso tudo é evolução. Então, vai chegar um momento em que o átomo vai deixar de ser apenas mineral, vai ser um ser vegetal. Esse ser vegetal vai deixar de ser um ser vegetal para ser um ser animal. Esse ser animal vai evoluir a ponto de chegar a um nível de entendimento, de racionalidade, que é o nosso caso, e um dia nós seremos seres angélicos. Olha como Deus é maravilhoso. E um detalhe, nesse périplo, nessa caminhada, não tem privilégio. Deus vai criar um átomo que esse sim vai virar anjo em 2 minutos. Não. E vai pegar aquele outro que diz, não, esse vai ficar para a eternidade, eu não quero que ele saia daí. Não, pelo contrário. Pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Nós todos somos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Ignorantes no saber e simples no aspecto moral. Mas com um fanal único, retratando a perfeição divina, que é a nossa perfeição, a nossa unicidade com Cristo, com Deus como um ser extremamente evoluído. Mas essa caminhada é de cada um. Agora, tem muita gente que acha que é suprassumo, sabe tudo, dono absoluto da situação. Manda e tem que obedecer, aqui eu digo e é ordem a ser cumprida. Eu sei de tudo, não preciso de ninguém. Olha, o Emmanuel vai colocar que a grande problemática para a gente sentir esse Deus, primeiro é a ignorância, né? E segundo, o orgulho. Então, as pessoas precisariam baixar um pouco mais a bola e estudar mais, principalmente Jesus, porque Ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós temos que estudar mais Jesus, entender mais sua proposta, baixar mais o nosso orgulho, tentar suprimi-lo da nossa vida, não é, Navarro? Porque ainda temos muito orgulho, temos muitas vaidades, nós temos egoísmo em exagero, que esse é o vício mais complicado, ainda somos prepotentes, presunçosos, somos indisciplinados, imprudentes. Então, veja, e Deus continua acreditando em nós. Aliás, não acredita em nós, Ele acredita nele, né? Sim. Ele sabe que Ele vai colocar a gente no eixo. Agora, se nós estamos meio fora e sofrendo as consequências, vamos lembrar lá o Ezequiel, um profeta bíblico, que disse assim, meu Pai, Deus, não quer que o ímpio sofra, quer que ele se transforme. Então, se nós estamos sofrendo hoje, é porque nós ainda estamos presos a atitudes infelizes, infantis, que ainda não sabemos nada do Pai e achamos que podemos fazer tudo sem nenhuma
conivência, sem nenhuma permissão dele. Pelo contrário, né? Ou não? Verdade. O Livro dos Espíritos nos apresenta na questão 785 os grandes desafios que nós temos para vencer aqui na Terra, os degraus mais difíceis de serem galgados, que é o orgulho e o egoísmo. Mas é da natureza, nesse instante em que nós estamos vivendo, é da natureza dos nossos espíritos isso. Porque a gente ainda não compreendeu as coisas como elas são. E fazendo uso da colocação do Dr. Aguinaldo com relação a sermos criados simples e ignorantes, nós somos criados simples e ignorantes para atingir a perfeição, como ele bem colocou. Por isso mesmo, o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, que pode tudo, ele nos educa para essa perfeição. Nós estamos num processo de educação. E aqueles que apresentam uma efetividade, uma eficiência maior, mais rapidamente chegam lá. Mas é sempre de acordo com as suas obras, conforme propõe Jesus. Onde é que nós queremos chegar com esse raciocínio? Como nós somos criados para a perfeição, Deus vai modificando as coisas sempre no entorno de nós outros, sempre para fazer com que a gente alcance essa perfeição mais rapidamente. Então nós sabemos, por experiência, todos nós, e não precisa nem ser espírita, que as coisas se modificam muito rapidamente. Nós não temos nada seguro em nossas vidas. Já dissemos aqui que não temos nada seguro a própria existência corporal. As questões da materialidade, diríamos das posses, modificam-se de mãos em mãos muito rapidamente. Quantas pessoas já nos deram essa lição, quantas situações, né? A saúde que nós temos hoje é uma ilusão. No momento seguinte, a gente já pode ter uma síndrome qualquer aí se apresentando ao nosso espírito. Né? A presença das pessoas em nossas vidas, a qualquer momento uma delas pode deixar a nossa existência, seja pelo retorno ao mundo espiritual, seja por conta das necessidades evolutivas dela e do entorno dela. Quantas pessoas não se afastam de nós no decorrer de nossas vidas? Não são todas as pessoas que conviveram conosco na primeira infância que estão conosco até agora. Nem mesmo os pais. Então nós precisamos compreender que tudo é passageiro, e é passageiro em função da nossa necessidade evolutiva. Assumir, portanto, um controle ou uma crença de que nós somos donos e controladores de tudo é um engano que a gente comete com muita facilidade e que vai nos causar muita dor, porque a perda traz ainda para nós muita dor. No começo a gente fica surpreso, depois a gente fica com raiva, depois a gente quer negociar para não perder aquilo, até que chega um momento que a gente acaba aceitando. Nós precisamos compreender que espíritos imortais que somos o princípio inteligente do universo. E há 3 princípios básicos, ensina a doutrina espírita. Deus, que é o Criador de todas as coisas, o Espírito, que é o princípio inteligente, e a matéria, que é utilizada pelo Espírito para progredir. Nós não somos seres materiais. Mas à medida em que a gente valoriza excessivamente aquilo que a gente pensa que é, aquilo que a gente pensa que domina, as posses que temos, inclusive de pessoas, né? Porque a gente é chegado, né? É minha esposa, é meu filho, é meu pai, é minha irmã, não é nada nosso. Né? Nós estamos numa vida passageira para crescimento de todos. Assumir esse comportamento de posse é uma demonstração muito clara de prepotência, de orgulho e, claro, de vaidade. Deus tem investido muito alto em nós. Em sentido amplo. Por exemplo, a ciência. Olha, quantas coisas a ciência tem trazido para nós. Hoje nós vivemos um momento assim, surpreendente. Cada dia surge uma coisa nova, uma tecnologia, uma facilidade para facilitar a nossa vida. Deus permite que encarnem aqui na Terra pessoas com inteligência diferenciada para trazer para nós esses subsídios. Na área médica, por exemplo, na época do Cristo, a média de desencarne era 30 anos. Por quê? Morriam de doenças que não tinha remédio, não tinha médico. Médico tinha, mas de uma maneira extremamente limitada. E as guerras. Então, as criaturas desencarnavam com 30 anos. Era a média. Hoje, a média já vai em torno de 80 anos. As mulheres desencarnam um pouco mais tarde, não sei porquê, acho que Deus gosta mais das mulheres. Mas
elas desencarnam mais tarde, os homens desencarnam mais cedo. A média em primeiro mundo, uma mulher desencarna com 85 e o homem com 80. Em mundos mais, vamos dizer, em países mais limitados, o homem com 75 e a mulher com 80. Mas isso já mostra que de Jesus para cá, olha, quanto a ciência tem nos ajudado para a gente ficar bastante tempo aqui na Terra. Porque eu fico pensando, Navarro, Deus quer que a gente desencarne? Não, quer que aprendamos a lição, né? Pelo contrário, Ele quer que a gente fique aqui longamente. A ciência provou que o nosso corpo dá condições para nós vivermos 110 anos. E nós desencarnamos mais cedo, por quê? Porque nós nos matamos. Mas Deus dá um corpo perfeito. Olha que dádiva, os dons perfeitos de Deus, né? As dádivas essenciais. Quer dizer, é um corpo maravilhoso. Nos coloca numa família que nos acoberta, nos dá conforto, dá tudo. Hoje os pais querem dar tudo para os filhos, né? Na época minha era trabalho, era enxadinha e quase mais nada, né? Mas hoje não, já não se quer ter mais filhos, 2 no máximo, que quer dar tudo para os filhos. Essa é uma visão ainda meio limitada das pessoas, porque no Evangelho não tem nada que diz que os eleitos do Senhor têm que ter título acadêmico, não é nada disso. Nós temos que nos tornar homens de bem. Agora, vai aqui um recadinho. Diz o Emmanuel que quando a gente é analisado pela providência divina e tem lá um débito de trás, e isso vai gerar para nós uma consequência, ele diz assim, se a pessoa estiver engajada sistematicamente no bem, manda a divina providência que esse karma, ou esse débito, vamos dizer, essa consequência, seja adiada sem dia para se cumprir. Então eu vejo muita gente hoje que poderia estar evitando suas doenças trabalhando no bem. Fica em casa remoendo, reclamando, se sentindo infeliz, preterida e nem lembra de Deus. A bem da verdade, pensa só em si. E aí chega a hora do débito a ser cumprido, tem que passar por aquilo, é da lei. A pessoa não está engajada no bem, nem está preocupada com isso. Mas se estiver, eu fico pensando, Deus não quer que a pessoa sofra, quer que ela mude. Ela já mudou. Então, aquele sofrimento que viria por conta do débito de antes, pode ser adiado. E às vezes nem vai acontecer. Desencarna e aquilo que era para acontecer não aconteceu. Por quê? Porque a pessoa está sistematicamente engajada no bem. Então, Navarro, fazer o bem faz bem, não é? Muito bem. E no Livro dos Espíritos nós encontramos Kardec perguntando para os benfeitores espirituais qual é a mais meritória de todas as virtudes. E os benfeitores espirituais vão dizer que é o absoluto esquecimento de si mesmo, que é o contrário do orgulho e do egoísmo. Mas o esquecimento de si mesmo significa lembrar dos outros, colocar como prioridade o próximo. E o Senhor Jesus vai dizer que é para fazermos para o próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Então, no campo da humildade, o trabalho de servir é essencial, porque isso vai melhorando a nossa própria existência, como o doutor propôs, por uma condição muito interessante que a doutrina nos apresenta. A lei de Deus está na nossa consciência e vai reverberar sempre de retorno para nós outros, através do nosso mundo mental, as consequências da afinidade ou do desafio em relação a ela. Consequentemente, a partir do momento que a gente faz o bem, trabalha para o bem, para que as pessoas vivam melhor, a nossa própria consciência vai pacificar o nosso íntimo, o nosso interior, e a gente vai se sentir feliz neste mundo de expiação e prova. Não podemos perder o foco. Também aqui vale a pena a gente se lembrar da parábola dos talentos. O que significa a parábola dos talentos nesse contexto? Cada um de nós reencarna com um planejamento de trabalho e com determinadas condições e características existenciais. Nós teremos que prestar conta disso. Ora, prestar conta significa mostrar o que é que fizemos com tudo aquilo que chegou às nossas mãos para benefício do próximo.
Não é para o nosso benefício, é para o benefício da sociedade. Lembremos que o Livro dos Espíritos nos indica que uma das atribuições naturais da encarnação ou da reencarnação é a melhoria das instituições humanas. Então nós temos por obrigação, com tudo aquilo que temos nas mãos, não importa o que é e quanto é, que por isso em andamento para melhorar a dignidade humana, a começar da nossa própria, abnegando de nós em benefício daqueles que convivem conosco. É evidente que a gente tem uma inclinação natural para beneficiar aqueles a quem amamos, ou os familiares em primeiro lugar, depois os amigos, mas nós precisamos começar a pensar que somos todos irmãos em Deus e que as posições reencarnatórias se modificam muito rapidamente, tanto que o Senhor Jesus nos recomenda reconciliarmos-nos com o nosso inimigo enquanto estamos a caminho com ele, antes que sejamos colocados numa nova experiência corporal para continuar a tentativa de renovação. Então, posse e sentimento de posse precisa ser revisto por nós outros aqui na Terra. O quanto nós temos sido úteis à sociedade, às pessoas. Tudo aquilo que a gente retém pode ser tirado, e aquilo que é tirado não consegue mais aquele que tinha fazer uso. E claro, pode voltar ao mundo dos espíritos mais devedor. Fechando a questão, planejamento reencarnatório, tudo aquilo que nós temos nas mãos, inclusive as possibilidades, faz parte de um compromisso que nós assumimos. Portanto, não é nosso. É um empenho da nossa palavra, antes de reencarnarmos, para executarmos aqui na Terra, beneficiando o todo. Mesmo porque a gente nunca sabe onde a gente vai voltar na próxima encarnação. E pode ser que a gente tenha que voltar justamente onde a gente não fez por melhorar, e aí a gente vai sofrer o impacto da nossa inércia ou da nossa negligência aqui na Terra. O nosso Emmanuel diz que o Moisés trouxe a lei, né? Trouxe a justiça, os 10 mandamentos, que são universais. A gente sabe que os 10 mandamentos não é para a nossa... só para uma religião. Eu sou de tal religião, dos 10 mandamentos, eu acredito. Não, é universal. Mesmo que não acredite em Deus, mesmo que não tenha religião, os 10 mandamentos regem a nossa vida. Disse ele, Emmanuel, que Jesus trouxe o amor. Né? Trouxe o amor. Amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. E a doutrina espírita trouxe a verdade. Para a gente estar se abalizando. Porque Jesus deixou muito claro, conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Então nós precisamos estudar a doutrina espírita para a gente entender Jesus e entender inclusive as propostas divinas. Porque eu questionei certa vez, por que Deus colocou no 3º mandamento guardar o sábado? Meu Deus, não tem nada a ver. 10 mandamentos, guardar o sábado, o que tem a ver? Já tem poucos mandamentos, ainda coloca isso? Hoje a gente sabe que nós precisamos de um dia de descanso para refazer nossa mente, para descansar nossa mente. E de uma certa forma, não trabalhando, naquele dia a gente pode procurar uma distração ou até numa religião um pouco mais de conhecimento das verdades divinas. E além disso, a nossa lei dá para nós 30 dias de descanso por ano. Que a gente, depois de um ano de trabalho, começa a claudicar. E por conta disso, a gente vai trazer problemas para a firma, problemas para nós. Então, de qualquer forma, esse guardar o sábado tem tudo a ver. Então, veja que Deus é perfeito até nessas mínimas coisas. Posto isso, eu quero dizer o seguinte, nós temos que aproveitar essa existência, conhecer bem as leis, amar sempre, procurar estar de posse da verdade para nos libertarmos das mazelas que envolvem a nossa alma. Deus não favorece ninguém. A cada um, de acordo com as obras, com uma semeadura que é livre. Então, saibamos semear o amor para a gente colher o amor. Consciência. Nós precisamos aprender a ter consciência. Somos seres passageiros aqui nessa terra, embora sejamos imortais. Por isso mesmo, nós temos que ter um comportamento de servir ao próximo, conforme propõe Jesus. Ele mesmo deu o exemplo maior.
E queiramos ou não, ele é o maior exemplo que nós temos de humildade. E ele vai provar isso quando ele, o governador espiritual do planeta, vai lavar os pés dos apóstolos. Então nós precisamos descer do pedestal do orgulho e começar a pensar um pouquinho mais na precariedade das nossas condições aqui na Terra. Nada é nosso, tudo vem de Deus. O que vem de Deus é luz e o que vem de nós ainda é sombra. E são essas sombras que a gente precisa eliminar para que a gente possa ser feliz tanto quanto a gente gostaria de ser aqui na Terra. Encerrando nosso programa, com um abraço a todos, convidando-os para estarem conosco na próxima quarta-feira, à luz do Evangelho, no estudo do livro Ceifa de Luz, que haveremos de prosseguir, e que cada lição dessa é um aprendizado para nós nos libertarmos ainda em tempo da nossa ignorância. Sabedoria é luz, e luz é vida, e cada vez mais nós estaremos vivendo felizes por estarmos com Jesus, com a posse do entendimento de que Deus é nosso Pai. Se Deus é nosso Pai, que preocupação que eu tenho que ter? Nenhuma. Apenas fazer o que eu tenho que fazer com a confiança de que Ele vai nortear a minha vida. Um grande abraço a todos.